serra e trilha em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quinta-feira, dia 3 de agosto. Vamos que vamos. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Você que nos acompanha nos municípios de cobertura da TV Correio da Manhã. Nova Friburgo, canal 5. Teresópolis, canal 21. Petrópolis e Partido Alferes, canal 16. Tem ainda Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Beth, eu não tenho esses canais na minha casa, muito simples. Facebook, TV Correio da Manhã, transmissão ao vivo simultânea. tvc16.com, também transmissão ao vivo simultânea. E tem ainda o YouTube, que o vídeo fica lá para você ver quando você quiser. O YouTube da TV Correio da Manhã. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Hoje o programa está muito bom. Temos notícias de Nova Friburgo, Teresópolis, Paraíba do Sul, Petrópolis. Vamos falar também de saúde, vamos falar de projetos sociais, de doação de cães. Olha, tem tanta coisa no programa, tanto, que eu vou fazer o seguinte: eu vou para o intervalo só para dar tempo de você ficar ligadinho, eu beber um pouquinho d'água e a gente volta já já para começar o programa. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Voltamos e vamos começar por Teresópolis, onde a fiscalização da prefeitura notificou o hortifruti sobre uso indevido das calçadas, dando continuidade ao trabalho de esclarecimento que nós já falamos aqui na semana passada. E de inspeção, a equipe da Divisão de Fiscalização de Postura, Secretaria Municipal de Fazenda também, vistoriou mais 4 estabelecimentos de comercialização de produtos hortifruti granjeiros nos bairros de São Pedro, Barra do Imbuí e Vale do Paraíso. Então, ao final da ação, que foi realizada na última quarta-feira, dia 26, os donos de 2 hortifruti foram notificados por ocuparem indevidamente as calçadas com a colocação de caixotes com produtos descumprindo a Lei Municipal 3.972 de 2021. De acordo com a legislação,
os proprietários desse tipo de comércio são autorizados a utilizar até 60 centímetros da calçada e a demarcar o espaço com uma faixa ou pintura de cor amarela, com largura de 3 centímetros. O objetivo é deixar uma área livre para circulação segura dos pedestres, sem obstáculos que atrapalhem a passagem de pessoas com carrinhos de bebê, por exemplo, cadeirantes, e de cidadãos com mobilidade reduzida. Na fiscalização anterior, que foi realizada no dia 20 de julho, dos 16 estabelecimentos verificados no centro da cidade de Teresópolis, 15 foram notificados com a aplicação de uma multa por reincidência. Apenas 3 utilizavam o espaço corretamente. Bem, nós falamos deste assunto na primeira fiscalização, dia 20, na segunda, dia 26, e estamos reiterando por quê? Cada prefeitura, cada setor de postura tem que se posicionar. Por exemplo, quem vive em Petrópolis, aqui na cidade imperial mesmo, eu nem vou mostrar foto, porque quem vive aqui sabe do que eu estou falando, os turistas que aqui vêm sabem do que eu estou falando, eu não vou mostrar foto porque é uma situação muito triste. Nós não estamos falando das pessoas que vivem vulnerabilidade social, nós estamos falando da falta do trabalho de posturas que tem aqui em Petrópolis, uma cidade turística. E passando na Rua do Imperador, a semana inteira, a semana passada essa, tem vários imóveis fechados e um dos imóveis, que está para alugar com a placa de aluga, montaram basicamente ali um acampamento. Tem cama, tem fogão, sei lá, tem um monte de coisa. Eu ia até fazer um vídeo para mostrar, mas eu falei, eu não vou fazer. Claro, nem expor ninguém, porque não tem ninguém, a pessoa sai em algum momento, fica vazio lá. O setor de postura não se posiciona. Nós sabemos que na cidade tem a questão do abrigo para pessoas em vulnerabilidade social, então um psicólogo, um assistente social teria que conversar, levar essa pessoa para o abrigo. Claro que ela não é obrigada a ir para o abrigo, mas ela não pode também transformar a calçada numa casa. O que é triste, a gente sabe que a pessoa precisa de uma casa. Mas todo mundo que não tiver casa for fazer uma casa na calçada, vai complicar, porque os comerciantes, eles precisam abrir seus negócios. Esse está especificamente numa loja que está fechada para alugar. Mas, assim, infelizmente, a cidade imperial está com muitos problemas de abandono no setor de posturas. E parabéns a Teresópolis, que tem se posicionado com coisa até mais simples, mas que atrapalha também a passagem dos carrinhos, dos cadeirantes. E Petrópolis, assim, tá vergonhoso. É uma pena, porque é a cidade que eu amo, a cidade que eu vivo, e fica feio e fica também atrapalhando tudo. Enfim, quem mora aqui, quem passa por aqui, sabe do que eu estou falando. Bem, ainda em Teresópolis, vamos falar da coleta itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos, que será realizada no interior do município, para retirar de campo as embalagens de agrotóxico vazio e facilitar o acesso de produtores rurais à devolução dessas embalagens. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural está realizando uma ação conjunta com a Associação dos Revendedores de Agrotóxico da região serrana para a coleta itinerante de embalagens vazias destes produtos no interior do município, o que é muito importante, porque todo mundo sabe quanto isso faz mal, né, gente? A ação conta com o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento da Emater Rio, do Sindicato Rural de Teresópolis e também do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. O recolhimento será feito na próxima semana, entre os dias 7, ou seja, segunda-feira, a 11 de agosto, de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até as 3 da tarde. Então, é só você que é daí, tem um banner, inclusive a prefeitura está divulgando, para você saber direitinho onde descartar. Nós vamos mudar de assunto agora com uma notícia do Estado, porque o governo do Rio de Janeiro entregou ontem, quarta-feira, dia 2, automóveis para fortalecer o setor agropecuário, sendo 30 veículos destinados à frota da Emater Rio para a prestação de assistência técnica e extensão rural aos agricultores e 14 adquiridos pela Pessagro Rio, que serão utilizados pela Superintendência de Defesa Agropecuária. A cerimônia contou com a presença do governador Cláudio Castro, do vice-governador Tiago Pampolha e do secretário de Agricultura, doutor Flávio, no Palácio Guanabara. O investimento foi de aproximadamente R$ 3 milhões
e R$500 mil. Durante o evento, o governador falou sobre a importância do setor. Vamos ouvir. Nós temos hoje uma grande oportunidade de viver um Estado que acredita no agro, que acredita, sobretudo, no produtor. E eu não tenho dúvida, sobretudo com esse investimento que a gente está fazendo no produtor e na infraestrutura, que esse é o nosso caminho. A gente tem que olhar para aquele produtor, para o produtor que precisa do nosso investimento. E quanto maior for o produtor, maior será o agronegócio do Rio de Janeiro. Vamos falar agora de uma pesquisa do Dia dos Pais, isso mesmo. Quase 60% dos consumidores pretendem presentear no Dia dos Pais, segundo pesquisa da FEComércio RJ. Sondagem feita pelo Instituto FEComércio de Pesquisas e Análise, o IFEC-RJ, revela que 56,4% dos consumidores pretendem presentear alguém no Dia dos Pais deste ano, com gasto médio de R$ 140 por pessoa. A data deve movimentar R$ 371.800.000 na economia fluminense. A pesquisa foi feita entre os dias 17 e 19 de julho e ouviu 821 consumidores do estado do Rio de Janeiro. Entre os produtos mais procurados pelos consultados estão roupas, com 51%, perfumes ou cosméticos, com 14,8%, calçados ou acessórios, com 12,8%, joias ou relógios, com 5,1%, e livros ou e-books, com 1,8%. Os demais presentes receberam juntos 9,3% das intenções de compra. 11,4% afirmam que ainda não decidiram qual presente irão comprar e 5% pretendem comprar mais de uma lembrança. 66,8% dos entrevistados disseram que pretendem comprar seus presentes em lojas físicas, 23,4% em lojas virtuais e 8,6% em ambas, né, virtual e física. Então você que ainda tem seu papai aqui nesta terra, preste atenção, aproveite, porque muitas pessoas não têm mais. Aproveite para dar um lindo presente com a presença, com um abraço. O melhor presente para um pai e para uma mãe é a presença, mas claro, se você vai visitar ou se você mora junto, se você pode, por que não fazer esse mimo, esse carinho? A gente sabe que é uma data comercial, mas um mimo, um carinho faz muito bem. Eu lembro quando eu perdi meu pai, foi em dezembro, uma semana antes do Natal, e aí o primeiro Dia dos Pais era em agosto, minha ficha ainda não tinha caído. Eu cheguei a entrar numa loja, meu pai adorava ganhar perfume, loção pós-barba, espuma para fazer a barba. Eu lembro que eu entrei em uma loja para comprar isso, uma loja muito conhecida aqui em Petrópolis, eu entrei, e aí eu estava, aí a vendedora falou assim, mas tem essa fragrância, essa, ele gosta de espuma. Aí eu conversando e de repente assim, caiu uma ficha que eu não tinha mais meu pai, né? E eu comecei a chorar e saí da loja chorando, a vendedora repensada, a menina não bate bem. E aí, claro, obviamente, depois que eu me acalmei, eu voltei, pedi desculpas por ter tomado tempo dela, expliquei que eu simplesmente não tinha caído a ficha ainda 8 meses depois que eu tinha perdido meu pai, né, que eu era muito ligada ao meu pai. Então, quando a gente vê essas datas comerciais, é só uma data comercial, não vou dar nada não, vou falar só oi pai, tchau pelo telefone. Mesmo que você não queira comprar nada, dê um abraço gostoso, tente estar presente não só nesta data, mas em muitas datas da sua vida, porque quando a gente perde, pelo menos para quem ama o pai, assim, é muito difícil mesmo, gente. Bem, vamos continuar falando aqui de coisas que causam emoção, né? Acabei falando aí do meu pai, fiquei emocionada. Vamos falar da formatura do GEDEM. Chega ao fim mais um simulado do GEDEM e foram mais de 300 horas de muitos ensinamentos, aprendizados e trocas de experiências durante esse período. Amor, dedicação, solidariedade, compromisso com o próximo, trabalho em equipe e melhoria contínua. Essas foram as marcas deste simulado. Um trabalho realizado com diversas mãos, guerreiros que não mediram esforços para passarem seus conhecimentos e experiências adiante, com o único objetivo de salvar vidas. Com todos esses acontecimentos de mudanças climáticas no mundo e que irão repercutir aqui em Petrópolis no período de chuva e na região serrana, temos sempre a preocupação de estarmos preparados para ajudar em caso de necessidade.
Quem disse isso, a gente vai abrir aspas, aí foi o Neném Peixoto, presidente do GEDEM. Ele disse o seguinte: gostaríamos de agradecer a todos, sem exceção, que se comprometeram e se colocaram à disposição para fazer parte da família chamada GEDEM. E ele diz o seguinte ainda: Deus tem nos abençoado com essas pessoas maravilhosas. Neste momento não temos nada a pedir, somente agradecer, agradecer e agradecer por todos fazerem parte desta família chamada GEDEM. Ai, gente, que lindo, nossa, fiquei mais emocionada ainda agora, porque quem conhece o trabalho do GEDEM, eu já trouxe o Neném aqui algumas vezes, é um trabalho totalmente de doação, é um trabalho 100% voluntário, por amor ao próximo, então isso mexe muito comigo. Bem, vamos para um breve intervalo, porque no próximo bloco tem muito mais. Já volto. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos e continuamos ao vivo nesta quinta-feira, 3 de agosto, e em Petrópolis, a APPO, Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, estará em uma feira de brechós. O evento será realizado de sexta-feira, ou seja, amanhã, dia 4, até o próximo domingo, dia 6, de 9 da manhã às 8 da noite, na Avenida Ipiranga, 846, no Centro Histórico de Petrópolis. Então, roupas boas, com bons preços, e você estará ajudando um tratamento de muitas pessoas, né, que nesse momento passa por tratamento de câncer. Então, vale a pena. A PPO sempre, quem conhece o bazar da PPO, sempre com roupas boas e bons preços, lá na Avenida Ipiranga, lá na feira de brechós. Bem, vamos falar então de coisa boa, vamos para Paraíba do Sul, em um projeto de solidariedade. Os jovens que integram o projeto municipal Pacto pela Juventude visitaram nos dias 26 e 28 de julho a Casa de Acolhimento Doutor Nuno Soares Vaz Filho, em Paraíba do Sul. O objetivo da visita foi desenvolver ações e dinâmicas para agregar os serviços oferecidos pela instituição de abrigo infantil. Os participantes do projeto desenvolveram dinâmicas, como corte de cabelo, dia da beleza, oficinas de pintura, contos de folclore, origami, aulas de libras e capoeira. A CAT, o equipamento socioassistencial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, tem a capacidade máxima para atendimento de até 22 crianças e ou adolescentes com idade entre 0 a 18 anos incompletos. A instituição acolhe jovens que sofreram alguma violação
dos seus direitos. E aí a gente já imagina, né, tantas crianças que sofrem de abuso psicológico, abuso sexual, violência física, enfim. A gente conhece muitas e muitas histórias Brasil afora e Paraíba do Sul tem essa casa acolhedora. Bem, ainda no município, o Centro Materno Infantil Asdrubal Alves de Souza está passando por uma reforma nunca feita antes. Por conta da obra e serviços de vacinação, foram transferidos momentaneamente para o quiosque ao lado da Caixa Econômica, com atendimento de 8 da manhã ao meio-dia, pausa para o almoço, retorno meia da tarde às 5. A vacinação para recém-nascidos e o teste do pezinho estão sendo realizados na Casa da Mulher, perto do Jardim Velho, toda quarta-feira, de 8 da manhã ao meio-dia. Quem é de Paraíba do Sul sabe do que eu estou falando. Endereço aí é fácil. Agora, deixando um pouquinho Paraíba do Sul, vamos para Nova Friburgo. Porque em Nova Friburgo, 104.677 visitas domiciliares foram realizadas pelos agentes de combate a endemias vinculados à Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde entre janeiro e junho, ou seja, foram 6 meses de visitas. Segundo os dados consolidados, os números tiveram um aumento significativo quando comparados ao mesmo período de 2019. Entre janeiro e junho daquele ano, 14.640 visitas foram realizadas no município. Os números atuais são 7 vezes maiores do que os daquele ano. As visitas domiciliares são fundamentais no combate às arboviroses, como a dengue, chikungunya e zika. Através delas, os agentes podem realizar a busca de possíveis focos, combater a proliferação do mosquito transmissor Aedes aegypti e promover também orientações à população. O que acontece? 2019, Beth, comparando com os 6 meses desse ano, lembrando que 2020 e 2021 teve toda a questão da pandemia, não se tinha visita, e 2022 começou a amenizar e a se organizar as coisas. Então, as visitas retomaram este ano. Vamos para um breve intervalo, no próximo bloco vamos falar que no sábado tem adoção de feiras de animais, vamos falar também sobre um assunto de saúde muito relevante, que é a colite. Enfim, a gente volta já já, porque o intervalo é rapidinho, 1 minuto e meio. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Eu recebi um abraço e foi muito gostoso. A pessoa que me abraçou não me pediu segredo. Esse foi um toque bom. Recebi um beijo e também foi um toque muito bom. Eu não tive que guardar segredo. Ontem, alguém tocou meu corpo de um jeito que eu não gostei. Ele me pediu segredo. Não estou me sentindo bem. Criança, se alguém tocar seu corpo com carícias ou gestos ruins que te incomodam ou machucam, não guarde segredo. O segredo não te protege. Conte logo para uma pessoa de sua confiança ou ligue 100. Viu? Foi rapidinho. Agora nós vamos falar dos nossos amiguinhos 4 patas, cãezinhos. Vai ter feira de adoção neste sábado, agora dia 5, no Clube Petropolitano, em Petrópolis, no centro, ali na rua Roberto Silveira. A realização da Dogs Heaven. Tem um banner aí para informar. Você, depois eu vou compartilhar nas redes sociais do programa, se você quiser compartilhar. Então vai ser no Clube Petropolitano do Centro, Roberto Silveira, ali 82, todo mundo conhece, sábado. Tem um horário aí de 11 da manhã às 6 da tarde. O Félix, esse cãozinho lindo que está aí, seus irmãos, estarão por lá esperando suas famílias. Lembrando sempre, gente, que adoção responsável, tá bom? Bem, e aqui em Petrópolis ainda, profissionais de saúde como nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, médicos, assistentes sociais e residentes, dentistas das redes pública e privada, bem como estudantes destas mesmas especializações, tem até o dia 7 de agosto, ou seja, até a próxima segunda-feira,
para garantir a participação no simpósio Vulnerabilidades na Amamentação. O evento está dentro da programação da campanha Agosto Dourado e será no próximo dia 9 de agosto, ou seja, a próxima quarta-feira, o evento no auditório da Universidade Católica de Petrópolis. Se informe lá na universidade para você fazer a sua inscrição. Vamos continuar falando de saúde, agora um tema muito sério e mais comum do que a gente pensa, tá? Você sabe o que é colite ou retocolite? Quem nos explica os sintomas, como detectar e o tratamento é o Dr. Arceu Scarnavini. Ele é cirurgião do aparelho digestivo, vai explicar da maneira bem didática e nós vamos conferir agora juntinhos, eu já volto, vamos conferir. A retocolite ulcerativa é um problema muito mais comum do que as pessoas imaginam. Trata-se de uma inflamação crônica do intestino grosso ou cólon, como nós chamamos no termo na medicina. Daí o nome colite ou retocolite. Ela pode iniciar em qualquer idade, mas normalmente por volta dos 15, 18 anos. Tem alguns pacientes que manifestam na idade mais velha, aos 60 anos, por exemplo. E quando você deve suspeitar desse problema? Os sintomas variam de acordo com a gravidade do quadro. Então vamos destacar os mais comuns. Primeiro, aumento do número de evacuações. A pessoa passa a ir várias vezes no banheiro durante o dia. E nos casos mais graves, pode ir mais de 10 vezes ao dia. É comum também idas ao banheiro no período noturno nessa doença. Segundo sintoma, sangue nas fezes. O sangue normalmente é visto na privada, na bacia, junto com as fezes. Sangue que é visto só na higiene, na passagem do papel higiênico, em geral está relacionado a problemas na região do ânus, como hemorroidas e fissura anal. Terceiro sintoma, dores em cólica no abdômen. Quarto, o muco, que é como um catarro, como se fosse um catarro de uma tosse, misturado às fezes. Nos casos mais graves, em função daquele sangramento, leva a anemia, emagrecimento, desidratação, febre, dores nas articulações, alterações na pele e também nos olhos podem acontecer. Até mesmo a perfuração do intestino pode acontecer, levando a quadros de dor de barriga muito intensos, que levam muitas vezes os pacientes a procurar atendimento até no pronto-socorro. Se você tem retocolite, pode não apresentar todos esses sintomas. Você vai ter alguns desses sintomas e nem sempre todos ao mesmo tempo. Isso leva a uma dúvida comum. Quadros de diarreia causados por viroses são muito mais frequentes que retocolite e apresentam alguns desses sintomas que a gente comentou. Então, quando eu vou suspeitar de um quadro mais agudo ou de um quadro crônico como a retocolite? Você deve reparar também nos sintomas e também na duração dos sintomas. Os quadros de diarreia causados por viroses são problemas agudos e que por isso duram alguns dias, dificilmente algumas semanas. Já na retocolite, a duração é de normalmente mais de 3 meses, mantendo com alteração do intestino. Pode ocorrer também dos sintomas irem e voltarem, ou seja, serem intermitentes, e esse processo demorar alguns meses. Melhorar por um tempo e depois voltar com aqueles sintomas novamente. Nem sempre é fácil essa diferenciação. Então, na presença dos sintomas, você deve procurar um médico para o correto entendimento do seu problema. E como a gente faz o diagnóstico da retocolite ulcerativa? O médico vai considerar a sua história clínica e vai provavelmente solicitar alguns exames, como, por exemplo, exames de sangue e alguns exames de fezes. O exame mais importante, a avaliação da colite, é a colonoscopia, que é a introdução através do ano de uma câmera no interior do intestino, que vai avaliar a área inflamada e realizar biópsias daquelas regiões inflamadas. Essas biópsias são então avaliadas no microscópio e daí é possível muitas vezes se fazer o diagnóstico mais preciso. Esse exame é considerado um exame invasivo, porque exige um preparo do intestino, porque o médico, ao colocar a câmera dentro do intestino, ele precisa enxergar a situação da parede. Então, não pode haver fezes ali sujando, porque o médico não vai conseguir realizar um diagnóstico preciso. Casos de colite em atividade muito intensa não podem ser submetidos à colonoscopia naquele momento, pelo risco de perfuração do intestino, a não ser que isso seja extremamente necessário. Outros exames, como radiografia de abdômen, tomografia, também podem ser utilizados. Principalmente nos casos graves, eles vão ajudar o médico a correlacionar a informação clínica com
com os exames. Uma vez que é feito o diagnóstico, qual o tratamento? Então, a retocolite não tem cura, mas os medicamentos controlam a doença de modo muito efetivo, especialmente para os casos leves e moderados, que felizmente são a grande maioria. Os medicamentos podem ser utilizados na forma de comprimidos, supositórios ou medicamentos que são feitos através de injeções na região subcutânea ou medicamentos que são feitos por injeções na veia. Sendo comum utilizar todas essas formas, comprimidos, supositórios, injeções, por algum tempo pelo menos. O tratamento se baseia no uso desses medicamentos porque eles combatem a inflamação do intestino grosso. Além de combater a inflamação, alguns outros medicamentos que são utilizados também na doença de Crohn diminuem a resposta inflamatória por serem imunossupressores, o que coloca os pacientes com risco de tuberculose, que precisa ser avaliada de tempos em tempos. Antes de iniciar esse tratamento, portanto, é importante avaliar essa questão do risco de você ter o que a gente chama de tuberculose latente, uma tuberculose escondida. A doença na gestação também pode ser tratada, cabendo ao médico decidir qual a opção adequada. O estresse também piora os quadros ou faz os sintomas voltarem. E estratégias de combate ao estresse são muito importantes para o controle da doença, seja através da realização de esportes com frequência, meditação, psicoterapia ou até mesmo, em alguns casos, o uso de medicamentos psiquiátricos. Todas essas são ótimas opções para o controle desse aspecto do estresse, que, como nós falamos, está muito relacionado à doença. Em relação à dieta, é uma pergunta que sempre fazem. O importante é dizer que não existe uma recomendação da dieta específica para esta doença. A recomendação da dieta específica para aquele paciente é individual. Não há uma dieta que resolva todos os sintomas. Mas algumas substâncias, alguns alimentos podem piorar a diarreia no momento em que o paciente já está com diarreia. Álcool, cafeína, por exemplo, chocolates, doces, tendem a piorar os sintomas e, portanto, devem ser evitados assim na fase aguda. Além desses alimentos, folhas e frutas podem também, nos casos mais graves, atrapalhar o resultado do tratamento. Nos casos mais graves, em que o tratamento clínico não está apresentando o resultado esperado, pode ser indicado o tratamento cirúrgico, que inclui a retirada da parte afetada do intestino e até mesmo de todo o intestino grosso, do cólon, como nós falamos lá no começo. Essa situação pode ocorrer em até 1/3 dos casos e tem altas taxas de sucesso. Entendido o que é a doença, os sintomas, o diagnóstico e o tratamento, tem mais 3 aspectos que eu gostaria de destacar. O primeiro é: qual a causa da doença? Quem tem mais risco de ter a doença? A medicina não sabe a causa da doença ainda, mas vale ressaltar que o uso de antibióticos aumenta o risco do aparecimento dessa doença, além de outros fatores ambientais. Segundo, o risco de ter câncer, ele é maior para pacientes que têm a retocolite por 10, 15 anos, pois eles desenvolvem esse risco mais alto de câncer de intestino. E esse risco aumenta se a doença estiver descontrolada, ou seja, se os sintomas estiverem sempre presentes. Isso significa, então, que o uso dos medicamentos, deixando a doença sob controle, diminui esse risco. Mesmo assim, pacientes com retocolite farão mais colonoscopias do que uma pessoa que não tem retocolite ao longo da vida, mesmo que não estiverem com esses sintomas por conta deste risco. Terceiro, a diferença entre a retocolite e a doença de Crohn. A retocolite ulcerativa e a doença de Crohn são conhecidas como doenças inflamatórias intestinais com sintomas semelhantes, o que pode dificultar o diagnóstico. A principal diferença é que a doença de Crohn pode afetar todo o trato digestivo, da boca até o ânus, enquanto a retocolite se restringe ao intestino grosso e ao reto. Para finalizar, a gente quer reforçar que a retocolite pode ter um forte impacto na qualidade de vida das pessoas e, apesar de ser uma doença crônica de difícil controle, tem tratamento com boas taxas de sucesso, seja pelo tratamento clínico ou pelo tratamento cirúrgico, principalmente se estiver nas mãos de uma equipe multidisciplinar, com o médico gastroenterologista, o cirurgião do aparelho digestivo, proctologista, em conjunto com as equipes de psicologia, enfermagem, nutrição, dentre outros. Muito obrigada ao doutor Arceu. Gente, não é
uma doença que a gente conheça esse profundo. Então, a gente precisa de explicação. Eu, de verdade, eu tinha uma noção, mas foi muito instrutivo, porque muitas pessoas confundem com a doença de Crohn. Então, muito obrigada ao doutor mesmo e essa parceria com o canal Doutor Ajuda. Bem, nós vamos encerrar o programa de hoje de uma maneira muito feliz, muito calma. Se você está com algum problema, fica tranquilo, porque Deus está no comando sempre. Deus está cuidando de tudo. Vamos encerrar esse programa com louvor da Priscila Cruz, louvando ao Senhor, dizendo, fica tranquilo. Eu volto amanhã, se assim Deus permitir. Até lá. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé, somente espera. Calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso pra cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. O
O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. TVC, a TV do Correio da Manhã. A Secretaria de Saúde de Paraíba do Sul está com obras em diversos prédios para melhorar o atendimento à população e o ambiente de trabalho dos funcionários públicos. Atualmente são 5 locais entre reformas e construções: Materno-Infantil, Vigilância Ambiental, UBSS Glória, Barão de Angra e a construção da UBS Bela Vista.